tocaram em festas, em filmes, em propagandas, talvez até dentro de uma memória que você nem sabia que ainda guardava. Se você reconhece esses sons, isso significa duas coisas. A primeira é que você faz parte de uma geração muito especial, a geração que tem bom gosto musical e viveu os melhores tempos. A segunda coisa é que você está prestes a descobrir a história completa da banda por trás desses clássicos. E o que aconteceu com eles? Estamos falando da banda Chic. Eles não foram apenas uma banda de disco, eles foram a própria sofisticação transformada em música, criadores de um estilo único, inconfundível, que influenciou funk, pop, hip hop e até a música eletrônica das décadas seguintes. Com a guitarra marcante de Nile Rodgers e o baixo genial de Bernard Edwards, o Chic fez o mundo inteiro dançar. Mas o que aconteceu com eles? Como uma banda tão poderosa desapareceu quase da noite para o dia, hoje você vai descobrir a história completa da glória ao colapso, das perdas dolorosas ao legado eterno, e vai entender por que décadas depois o som do Chic continua tão fresco, tão elegante e simplesmente irresistível. Se você gosta de histórias reais sobre música, dá um like agora e se inscreve no canal. E claro, me conta nos comentários qual é a sua música favorita do Chic. Nossa história começa no início dos anos 70, em Nova York, com dois jovens músicos talentosos que ainda não sabiam que estavam prestes a mudar tudo. Nile Rodgers era um guitarrista tímido, dedicado, que tocava em pequenas bandas locais. Ele havia até participado da banda do programa infantil Vila Sésamo e da lendária House Band do Teatro Apollo, no coração do Harlem. Nile era estudioso, introvertido, quase invisível fora do palco. Já Bernard Edwards era o oposto, carismático, confiante, cheio de estilo. Ele estudou na prestigiada Escola de Artes Cênicas de Nova York e, para sustentar a sua família, trabalhava nos Correios do Bronx enquanto tocava baixo nas horas vagas. Os dois nunca haviam se encontrado, até que uma noite de 1970 mudou tudo. Nile foi chamado de última hora para substituir um guitarrista em uma banda liderada por Hack Bartholomew, que se apresentava no clube Fairtree, no Bronx. Ele não conhecia ninguém, mas subiu no palco com confiança e assim que começou a tocar, algo aconteceu. Bernard estava no baixo e os dois se conectaram instantaneamente, quase magicamente, sem dizer uma palavra. A química era tão forte que, ao fim da noite, eles haviam tomado conta da banda. A parceria cresceu rápido, começaram a se apresentar regularmente no chamado Chitlin Circuit, uma rede de pequenos clubes onde muitos artistas negros tocavam antes de estourar. Nomes como Marvin Gaye, Jimi Hendrix e The Commodores haviam passado por lá. Nile era um guitarrista experimental e introspectivo. Bernard era o cara do carisma, do visual impecável, da presença de palco. Era essa mistura de opostos que fazia tudo funcionar tão bem. Em 1973, Bernard foi convidado para ser o diretor musical do grupo New York City, conhecido pelo hit I'm Doing Fine Now. Como eles precisavam de uma banda de apoio, ele chamou Nile para ajudar a montar uma. Foi assim que nasceu a The Big Apple Band. Eles passaram a fazer turnês pelos Estados Unidos e pela Europa, tocando ao lado de nomes gigantes como The Jackson 5, Parliament, Funkadelic e The OJs. A vida na estrada não era fácil. Eles tocavam em bares, dividiam quartos apertados de hotel e estavam sempre em movimento. Mas aquele período foi crucial. Foi quando começaram a entender como a indústria da música funcionava e, aos poucos, a moldar o próprio estilo. Bernard sugeriu que Neil trocasse sua guitarra de jazz por uma Fender Stratocaster mais moderna. E foi assim que Neil desenvolveu sua técnica única, chamada chucking, abafar as cordas com a mão esquerda enquanto fazia movimentos rítmicos com a direita, criando um som percussivo, dançante, quase hipnótico. Com o tempo, o New York City perdeu força e se desfez. Nile e Bernard tocaram brevemente com a cantora Carol Douglas, mas eles sabiam que era a hora de algo novo. Experimentaram um som New Wave sob um nome ousado, a la e The Knife Wielding Punks, mas rapidamente abandonaram a ideia para focar no que realmente os empolgava: música para dançar.
Foi durante uma viagem a Londres, em 1976, que Neil teve um momento definitivo de inspiração. Depois de assistir a um show do Roxy Music, ele ficou impressionado com os visuais glamurosos, a elegância, a forma como som, moda e atitude se uniam em uma experiência completa. Ele percebeu que música sozinha já não bastava mais. Era preciso criar uma experiência total, com imagem, conceito e estilo. E foi assim que nasceu o Chic, uma banda que misturava sofisticação, atitude e um som irresistível. Neil e Bernard subiriam ao palco de terno impecável, enquanto as vocalistas usavam figurinos deslumbrantes, como se tivessem acabado de sair da capa da revista Vogue. O conceito era refletir a elite urbana que Neil costumava observar nos bares de happy hour de Nova York. Profissionais bem vestidos, saindo do trabalho e indo direto para a pista de dança. E se essas pessoas tivessem uma banda, ele pensou. Até então, não havia um grupo que realmente capturasse aquele estilo de vida com autenticidade e elegância. De volta a Nova York, Neil e Bernard começaram a reunir os músicos que dariam vida à nova visão. O primeiro anhu a entrar foi o baterista Tony Thompson, recém-saído do grupo Labelle. Depois vieram o tecladista Rob Sabino e as vocalistas Norma Jean Wright e Alpha Anderson. Pouco a pouco, o grupo se tornou mais coeso e profissional, com ensaios regulares e dedicação total à criação de um som novo. A primeira música que escreveram sob o nome Chic foi Everybody Dance. A faixa se destacava pela harmonia sofisticada, pelas linhas de baixo intrincadas e por um refrão simples e viciante. Neil e Bernard também introduziram uma filosofia que guiaria todo o trabalho do Chic, algo que eles chamavam de DHM, Deep Hidden Meaning, ou significado oculto profundo. Para eles, toda a música tinha que carregar uma mensagem que ia muito além do som cativante. Logo depois, gravaram Dance, Dance, Dance. A faixa foi produzida de forma independente, com a ajuda de amigos como Luther Vandross, que fez os backing vocals, além dos músicos Ed Martinez e Tom Coppola. Quando a música foi tocada pela primeira vez na convenção anual de disco da revista Billboard, foi um sucesso imediato. O impacto foi tão forte que a Atlantic Records correu para lançar o single oficialmente. Ele rapidamente subiu até a 6ª posição nas paradas, estabelecendo o Chic como um dos nomes mais promissores da cena disco. Em seguida, veio um passo importante: a fundação da própria empresa deles, a Chic Organization, para gerenciar a banda e tudo o que estava por vir. Eles haviam saído do estúdio direto para o mundo real. O Chic não era apenas música, era uma experiência artística completa. Neil e Bernard provaram que dois jovens ousados podiam transformar sua visão em um negócio de sucesso. Pouco depois, eles lançaram o álbum de estreia, que incluía Everybody Dance e Dance, Dance, Dance. Mas a verdadeira explosão veio em 1978, depois que Norma Jean deixou o grupo para seguir carreira solo. Ela foi substituída por Lucy Martin, e foi com essa nova formação que o Chic alcançou o auge. O segundo álbum, C Chic, trazia o hit gigantesco Live Free, que ficou em primeiro lugar nas paradas por 5 semanas e vendeu mais de 4 milhões de cópias. O sucesso foi tão grande que se tornou o single mais vendido de todos os tempos da Atlantic Records, um recorde que durou 3 décadas. Outra faixa de destaque foi I Want Your Love. Impulsionada pelos vocais poderosos de Alpha Anderson, que ajudaram a definir o som característico da banda. Em 1979 veio outro marco, o álbum Risqué, com a faixa Good Times. A música trazia uma das linhas de baixo mais icônicas já gravadas, criada por Bernard Edwards, um groove tão polido e dançante que Neil começou a chamá-lo de Sophisto Funk, ou funk sofisticado. E embora eles não soubessem na época, Good Times seria um papel fundamental no surgimento de um gênero musical totalmente novo. Isso porque a faixa instrumental foi usada sem permissão pelo Sugar Hill Gang em Rapper's Delight.
Wonder Mike, and I'd like to say hello. A música amplamente creditada por introduzir o hip hop ao grande público pela primeira vez. Depois de algumas batalhas judiciais, Neely e Bernard foram oficialmente reconhecidos como coautores da faixa. Até hoje, ainda há debates sobre se outros grandes hits podem ter se inspirado no Chic, incluindo Another One Bites the Dust, do Queen, e Around the World, do Daft Punk. Ambas as músicas começam com a mesma nota e carregam seus grooves do início ao fim com uma energia similar. Com o sucesso do Chic, Niall e Bernard também passaram a ser procurados como produtores. Em 1979, escreveram e produziram 2 hits gigantescos para o Sister Sledge, We Are Family e He's the Greatest Dancer. No ano seguinte, aceitaram um convite de Diana Ross para produzir o próximo álbum dela. O resultado? 2 clássicos atemporais, Upside Down e I'm Coming Out, que dominaram as paradas e definiram uma era. Mesmo com o declínio da música disco no início dos anos 80, o impacto já havia sido feito. O Chic não era mais apenas uma banda, eles se tornaram um símbolo de estilo, sofisticação e inovação. Um grupo que ajudou a moldar o som de uma geração e deixou sua marca em vários gêneros. Em 1980, a música disco começou a enfrentar uma rejeição cada vez maior. O ponto de virada veio com a controversa Disco Demolition Night, realizada em 12 de julho de 1979, durante um jogo de beisebol do Chicago White Sox. O evento, organizado pelo radialista Steve Dahl, incentivava o ódio ao disco e atraiu mais de 50 mil pessoas, que invadiram o campo, destruíram discos e causaram tanto caos que o jogo teve que ser cancelado. A partir dali, o que antes era tendência virou piada, e como um dos maiores ícones da era disco, o Chic foi arrastado pela onda. Anos depois, Niall resumiria o impacto daquela noite com uma verdade dura. Aquilo queimou nossas carreiras. Nunca mais tivemos outro hit. A indústria simplesmente nos excluiu. Mesmo sob pressão, o grupo continuou trabalhando. Em 1980, lançaram o álbum Real People, cheio de arranjos sofisticados e vocais mais ousados. Mas o público já não ouvia mais da mesma forma. E o álbum não teve boa performance nas paradas. Outros lançamentos se seguiram. Take It Off, Tongue in Cheek e Believer. Mas a faísca comercial havia se apagado. Em 1983, após o lançamento de Believer, o Chic oficialmente se desfez, mas o talento de seus membros continuou a brilhar. Niall mergulhou na produção musical e entregou alguns dos maiores hits da década. Let's Dance, de David Bowie, Like a Virgin, de Madonna, e She's the Boss, de Mick Jagger, foram todos trabalho dele. Bernard também encontrou sucesso como produtor. Ele esteve por trás do álbum Riptide, que lançou Robert Palmer ao estrelato. Ele até se juntou ao supergrupo The Power Station, ao lado de Palmer, John e Andy Taylor do Duran Duran, com seu antigo companheiro de banda, Tony Thompson, na bateria. Apesar da separação da banda, a amizade entre Niall e Bernard permaneceu sólida. Niall uma vez compartilhou que, durante as sessões de Let's Dance, o baixista contratado não conseguia entender o que ele queria. Sem hesitar, ele ligou para Bernard, que estava trabalhando com Diana Ross em outro estúdio. Apenas 15 minutos depois, Bernard entrou, leu a partitura, acertou a gravação e saiu. Um verdadeiro mestre em ação. As vocalistas do Chic também seguiram caminhos separados. Norma Jean Wright trabalhou com artistas como Aretha Franklin e Madonna, e mais tarde se destacou na cena gospel. Alpha Anderson fez turnê com Luther Vandross por 5 anos e eventualmente se tornou diretora de escola no Brooklyn. Lucy Martin deixou o negócio da música e seguiu carreira na área da saúde. Em 1992, Niall e Bernard decidiram reviver o Chic com uma nova formação. As
vocalistas Silver Logan Sharp e Jen Thomas se juntaram ao grupo e eles lançaram o álbum Chickism, seguido de uma turnê mundial, mas uma tragédia os aguardava anos depois. Na noite de 18 de abril de 1996, durante um show em Tóquio, Bernard começou a fazer pausas incomuns durante sua performance. Neil pensou que ele estivesse improvisando, mas não estava. Bernard estava sofrendo de um caso grave de pneumonia e chegou a desmaiar brevemente no palco. Mesmo assim, ele se recusou a cancelar o show. Depois da apresentação, ele voltou para o quarto do hotel para descansar e nunca mais acordou. Foi o próprio Neil quem encontrou o corpo do amigo naquela noite. "Eu não perdi apenas meu melhor amigo, perdi metade da minha música", ele diria mais tarde. Mesmo em luto, Neil escolheu seguir em frente. Em 1999, lançou o álbum Live at the Budokan, que capturou a última apresentação de Bernard. Alguns anos depois, em 2003, o baterista Tony Thompson faleceu aos 48 anos de câncer renal. Após o fim do Chic, ele havia se tornado um dos colaboradores mais próximos de Nile, trabalhando juntos com artistas como Diana Ross e David Bowie. Depois da separação da banda, Nile também passou por um período difícil. Nos anos 80, ele mergulhou no mundo das drogas e do álcool, uma realidade muito comum para muitos músicos daquela época. Ele até sofreu uma overdose e, segundo os médicos, morreu 8 vezes em uma única noite. "Eu engasguei com meu próprio vômito. Foi uma morte clássica de rockstar", ele disse uma vez. Os médicos até preencheram seu atestado de óbito, mas ele sobreviveu e tomou a decisão de mudar sua vida. Desde então, Neil está sóbrio, mantendo-se limpo por mais de 2 décadas. Mas os desafios não terminaram aí. Em 2010, ele foi diagnosticado com câncer de próstata agressivo. Com o apoio de amigos, família e médicos, ele saiu da batalha mais forte do que nunca. Em 2013, teve a alegria de anunciar que estava livre do câncer, um marco que celebrou com a mesma energia e paixão que sempre o definir, mesmo durante suas batalhas pessoais. A criatividade de Neil nunca parou. Em 2010, lançou o box set The Chic Organization, Savoir Faire, com gravações raras. Depois, em 2013, foi convidado a colaborar no álbum Random Access Memories, do Daft Punk, onde sua contribuição se tornou essencial para o sucesso da faixa Get Lucky. O som funk e a energia de Nile se mesclaram perfeitamente com a produção do Daft Punk e a música se tornou um fenômeno global. Aquela colaboração foi mais do que apenas uma parceria musical. Foi um retorno triunfante às suas raízes musicais, trazendo o funk e o disco de volta às paradas e mantendo o legado do Chic vivo na memória do público. Em 2018, o Chic lançou It's About Time, o primeiro álbum de estúdio em mais de 2 décadas. Alpha Anderson e Lucy Martin voltaram ao estúdio ao lado de Neil e novas vocalistas como Kimberly Davis e Folami. Mas em 2024, o Chic sofreu outra perda devastadora. Alpha Anderson faleceu aos 78 anos. Abençoada com uma das vozes mais distintas do grupo, ela foi uma figura fundamental no som que conquistou o mundo. Nos últimos anos, dedicou-se à educação, trabalhando como diretora de escola e inspirando jovens com sua história e talento. Sua morte deixou um vazio enorme, mas seu legado vive. Como Neil escreveu em uma homenagem emocionante: "Obrigado por tudo. Você sempre fará parte da nossa história, nossa música e dos nossos corações." O Chic não foi apenas uma banda, foi um manifesto de elegância, resistência e inovação. Eles provaram que música pode ser ao mesmo tempo sofisticada e popular, que estilo importa tanto quanto som e que um groove bem feito pode atravessar gerações. Eles sobreviveram ao preconceito, ao esquecimento, às perdas, e ainda assim seu som continua presente em samples, em pistas de dança, em memórias afetivas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você conhecia a história do Chic? Qual música deles te marcou mais? Até semana que vem, com mais histórias reais do mundo da música.